Saúde, né? É importante lembrar que a tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço que tem um papel extremamente importante de ajudar a regular o nosso organismo. E hoje vamos esclarecer as doenças da tireoide, assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Olha, a tireoide saudável garante o bom funcionamento do coração, do cérebro, fígado e rins. Então, quais são as doenças da tireoide e como preveni-las? Eu estou recebendo ao vivo aqui no estúdio o médico endocrinologista, o doutor Leonardo Figueiredo, aqui com a gente, a quem agradeço desde já a participação. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia aos telespectadores. Agradeço o convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui tão cedinho com a gente. E vamos às participações. Lembrando que aqui você pode participar pelo Zap do BG, pelo 996520105. Você que suspeita de algum problema na sua tireoide, você que tem curiosidade sobre os sintomas, como identificar essas doenças, quais são essas doenças, mande a sua pergunta pelo Zap do BG 996520105. É importante que você diga o seu nome, sobrenome e a cidade de onde você está acompanhando o Balanço Geral amanhã. Vamos às participações aqui no telão, doutor, para a gente acompanhar a participação popular. Bom dia. Bom dia, Itamires. Me chamo Sidinara e gostaria de saber quais são as causas e os sintomas do câncer de tireoide. O câncer de tireoide tem como principais sintomas, pode ocorrer, presença de uma nodulação em região cervical anterior, tá, na topografia da tireoide. Além disso, também pode ser encontrado, principalmente em casos mais avançados, rouquidão, como principais sintomas, mas muitas vezes o câncer de tireoide ele pode não apresentar nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de sintomatologia e pode ser assintomático. Por isso a importância da avaliação, muitas vezes, quando você encontra o paciente palpa autoexame, algum tipo de nodulação em região da tireoide, região topográfica de tireoide, buscar um médico endocrinologista para uma melhor avaliação clínica, com o exame físico adequado e com as solicitações dos exames que devem ser solicitados para melhor avaliação. Doutor, o senhor comentou sobre rouquidão, né? É bem comum algumas pessoas, por exemplo, quando estão expostas a temperaturas mais frias, quando estão expostas a ar-condicionado, período chuvoso, ter essa rouquidão. Mas como perceber que essa rouquidão foge do normal e pode sinalizar um sintoma para doenças da tireoide? Perfeito. A rouquidão relacionada ao câncer de tireoide, geralmente ela vai ser frequente e contínua. Diferente da mudança de temperatura, que observamos geralmente uma rouquidão transitória, que geralmente tem um tempo autolimitado, no caso do câncer de tireoide, é uma rouquidão que permanece por longos períodos, semanas a meses. Olha aí. Sendo, claro, um sinal de alarme para pensar na possibilidade do câncer de tireoide. Isso indica que algo realmente não está bem. Uma rouquidão que se arrasta por semanas e até meses, é bom investigar, né, doutor Leonardo? Perfeitamente. Vamos a mais participações aqui no telão. Fala, doutor, hoje falando sobre doenças da tireoide. Bom dia. Bom dia, meu nome é Ana Mária. Eu gostaria de saber quais são as doenças causadas pela tireoide. Perfeito. Costumamos dividir as doenças da tireoide em 3 subcategorias. O hipotireoidismo caracterizado pela deficiência na produção dos hormônios tireoidianos, T3 e T4. Tem como principal causa do hipotireoidismo a tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune. Quando a gente fala doença autoimune, a gente quer dizer que você tem a produção de anticorpos que atacam a própria tireoide, levando a uma diminuição da capacidade de produção. Tem como principais sintomas cansaço, indisposição, queda de cabelo, unhas quebradiças, por exemplo. E em relação ao tratamento, o tratamento é realizado com a reposição do hormônio UT4. A segunda categoria de doenças temos o hipertireoidismo. Nesse caso, nós temos um excesso de produção de hormônio, pode levar como sintomas principais perda de peso, tremor de extremidades, taquicardia, insônia, quadros de ansiedade, nervosismo. E como tratamento principal pode ser considerado medicamentos que diminuem essa capacidade de produzir hormônio ou até outras possibilidades terapêuticas, a depender da avaliação do endocrinologista. E por fim, temos também os nódulos de tireoide, que por sua vez podem ser benignos ou malignos, geralmente são assintomáticos, mas também demandam uma atenção especial, necessitando de avaliação pelo médico especializado. Olha, é importante então todo esse alerta aqui. Vamos a mais participações da população, tirando as dúvidas. Bom dia. Bom dia, meu nome é Josefa. Essas doenças são mais comuns em mulheres?
Aí, dona Josefa é firme, gostei, viu, dona Josefa? Chegando aqui no Balanço Geral. Essa doença é mais comum em mulheres ou em homens? A pergunta da dona Josefa. Perfeito. As doenças da tireoide são muito mais comuns em mulheres, justamente porque as principais causas, tanto do hipotireoidismo, quando eu comentei sobre tireoidite de Hashimoto, assim como o hipertireoidismo, que é a doença de Graves, que também é uma doença autoimune, elas acometem muito mais mulheres. As doenças autoimunes tendem a acometer mais as mulheres. Questões hormonais relacionadas ao próprio hormônio feminino, assim como também uma certa predisposição genética das mulheres a essa categoria de doença autoimune. Então, sim, doenças da tireoide são muito mais comuns em mulheres. As mulheres devem redobrar, então, a atenção. Vamos a mais participações aqui no telão. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu nome é Monique Cardoso. Eu gostaria de saber qual é o exame que avalia a tireoide. Perfeito. Nós temos duas categorias de exames que costumamos solicitar para avaliar a tireoide. Primeiramente, para avaliarmos a função da tireoide, se está ocorrendo excesso de produção de hormônio ou uma deficiência de hormônio, costumamos solicitar basicamente TSH e T4 livre. E também solicitamos exames para verificar a anatomia da tireoide, se tem presença de nódulo, algum processo inflamatório. E para isso usamos principalmente o ultrassom. Mas claro, vale ressaltar que esses exames não devem ser solicitados de qualquer forma. É interessante a avaliação pelo médico endocrinologista para que os exames sejam solicitados dentro de um contexto clínico, claro, após uma avaliação com realização de exame físico e uma consulta adequada. Uhum. Em relação a alterações na tireoide, alterações podem acontecer também em crianças, né? Perfeito. Pode ocorrer, inclusive existe a possibilidade do hipotireoidismo congênito, ou seja, a criança pode nascer com a deficiência na produção do hormônio. Para isso que é muito importante e fundamental o teste do pezinho, que tem esse papel de rastrear doenças na tireoide já ao nascer. E vale ressaltar que nas crianças, as doenças tireoideanas, quando a gente comenta de hipertireoidismo, podem estar associadas principalmente em relação à deficiência do crescimento. Então fica como sinal de alerta, caso a criança tenha um déficit de crescimento, uma das possibilidades sempre a ser considerada são doenças na tireoide. Perfeito, doutor Leonardo Figueiredo, endocrinologista. Uma última participação aqui no telão do Balanço Geral para a gente. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Elias e eu gostaria de saber qual é o tratamento do câncer de tireoide. Para vocês terem uma noção, na verdade, quando a gente fala de câncer de tireoide, tem que falar primeiro de nódulo. Sim. Os nódulos, de um modo geral, são benignos, nódulos de tireoide. Cerca de 90% a 95% dos nódulos são benignos, mas tem uma pequena porcentagem, de 10% a 5%, que pode cursar com malignidade. Geralmente, quando a gente fala de câncer de tireoide, de um modo geral, a gente observa que o câncer de tireoide é mais indolente, ou seja, é menos agressivo, de um modo geral, claro, quando comparado a outros tipos de cânceres. E muitas vezes a realização da tireoidectomia, ou seja, a retirada da tireoide, pode, de certa forma, resolver e até levar à cura do paciente. Mas em determinadas situações, pode ser optado também pela radioiodoterapia. O radioiodo, o paciente recebe iodo radioativo, e esse radioiodo vai agir justamente destruindo as células cancerígenas. Vale ressaltar novamente que dos cânceres existentes, de um modo geral, o câncer de tireoide tem um bom prognóstico, de um modo geral, porque existem determinados tipos de cânceres de tireoide que podem ser mais agressivos, mas de um modo geral temos bom prognóstico. Esses recursos, né, viabilizados em tratamento para o câncer de tireoide, eles são recursos facilmente disponibilizados pelo SUS? Perfeitamente. Tanto a realização da tireoidectomia como o radioiodo é disponível pelo SUS, os pacientes têm acesso à realização desses procedimentos e realmente eles fazem toda a diferença para o tratamento do câncer de tireoide. Perfeito, doutor Leonardo Figueiredo, atualizando você, trazendo esses esclarecimentos sobre as doenças da tireoide de forma dinâmica, de forma interativa com a população, que é sempre, digamos assim, a gente abre espaço, a gente trata a informação, mas sempre com a participação da população, que é o nosso alvo principal. Então, eu quero agradecer a sua participação, a sua contribuição, essa prestação de serviço para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Tamires. Agradeço o convite. Bom dia.